Bem-vindos, pessoal, ao nosso primeiro TV Fusion de 2022. Hoje nós vamos conversar com a endocrinologista a doutora Francine Sivieri e com o doutor Tiago Sivieri, cirurgião bariátrico. Tratamento clínico versus tratamento cirúrgico para obesidade. Será que eles são complementares ou concorrentes? Hoje é a parte número 2. Então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estava morrendo de saudade de vir fazer o TV Fusion com vocês. Estamos de volta, isso mesmo, time Fusion. Então já vai chegando, meu povo, aumentando o som, ficando confortável e já vai preparando aí as suas perguntas, porque hoje a gente vai ter muito assunto bacana para conversar aqui com vocês. Eu até separei alguns tópicos aqui principais sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Nós vamos falar aqui sobre análise do paciente com os exames, as comorbidades, a intervenção clínica intensiva, que talvez muita gente não chega a fazer cirurgia bariátrica por conta desse tratamento. Vamos falar da cura da síndrome metabólica, mas também nós vamos falar sobre novos tratamentos clínicos para obesidade com medicamentos análogos de GLP-1 para evitar a cirurgia bariátrica. E o Dr. Tiago, esse é o ponto de vista da doutora Francine Sivieri. E o Dr. Tiago vai estar em contrapartida falando sobre a cirurgia bariátrica, sobre novas perspectivas futuras de tratamento, novas técnicas, tentativas de emagrecimento, a remissão de comorbidades e vamos falar também sobre recidiva de peso. Então, esse é um dos assuntos principais do nosso TV Fusion de hoje. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo, pessoal. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Então, vamos clicar aqui no aviãozinho e vamos convidar cada vez mais gente para poder participar, porque eu tenho certeza que as informações de hoje, na verdade, dessa nova fase do TV Fusion, vai ajudar muito você no tratamento da doença obesidade, na perda de peso, no emagrecimento e na cirurgia bariátrica. Então deixa eu já localizar aqui o Dr. Tiago, deixa eu colocar o meu fone para ficar melhor. Estão me ouvindo bem? Tá certinho aí, gente? Só me dá um ok se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Quem mais estava com saudade? Meu povo! Nossa, gente, férias merecidas, mas a saudade fica, né? Doutor Tiago e doutora Francine já estão aqui? Já! Então vamos. Só me falem se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Já falaram aqui, obrigado. Olá, dupla! Sejam Boa noite. bem-vindos! Tudo Nossa, bem? tudo. Eu esqueci que normalmente vocês entram juntos. Eu convidei os dois, cada um no Instagram. E a doutora recusou aqui. Eu falei, ué. Eu Aí depois acabei que eu de lembrei. recusar, não quero participar. Olha, que horror, não quer participar, tá vendo, né, doutor Thiago? Olha que legal, estamos todos de branco, sem combinar. Todos de branco, que coisa boa, Paz. né? Isso é paz, exatamente. Para a gente trazer informação importante de uma maneira leve, né? Isso é o mais importante de tudo. Como foram de férias? Como foi a final de ano? Como foi o começo de ano de vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Em família, em paz, com saúde. E com Que você, bom. tudo bem? Também, graças a Deus, tudo ótimo. Uma correria danada, novos projetos, né? Comecei, da última vez que a gente se falou, eu ainda nem tinha feito prova, mas eu comecei a fazer curso de nutrição agora. Então, eu entrei no vestibular, passei no vestibular, comecei a faculdade de nutrição com 42 aninhos, hein? Isso que é meta, isso que é propósito, né? Parabéns. E tudo. Muito legal, Sucesso. Léo. Parabéns. Nunca é Obrigado. tarde para nada, né? Tá certinho. Tem que Exatamente, exatamente. fazer os projetos. Eu tenho certeza que você vai ser um excelente exemplar nutricionista. Obrigado, doutor. O doutor André tentou me convencer a fazer medicina. Eu falei, mas eu vou fazer medicina até eu chegar na especialização cirurgia bariátrica, eu já tô gagá. Não tem jeito, não dá mais tempo. Então, vamos para a nutrição, que eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui de uma outra maneira, né? E vamos agregando cada vez mais, aumentando essa equipe multidisciplinar destinada aos pacientes bariátricos. Não é isso, doutora? Não é isso, doutor? Fundamental.
É isso aí, parabéns. Muito bacana. Torcemos por Obrigado. você nessa nova fase aí. Obrigado. Em breve trabalharemos juntos, hein? Se Deus quiser. Deus quiser. Vamos então retomar aqui o assunto da nossa live número 1, que foi a última do ano passado e a primeira desse ano. Olha que maravilha, né? Acho que deu bastante assunto aí, ainda ficaram alguns que vão dar pano para manga. A gente falar aqui, hein? Quem sabe às vezes até uma terceira para a gente conseguir fechar todo esse assunto aqui de tratamento clínico versus o tratamento cirúrgico. Entra a questão, são concorrentes ou complementares? Hoje vocês não vão brigar não, né? Hoje não, porque da outra vez, graças a Deus, não teve Isso que já briga. colocamos branco, Tá então. tudo bem. Então tá bom. Olha só, nós levantamos na última live as questões sobre polivitamínico, né? Sobre a importância da equipe multidisciplinar, sobre exames, né? O quanto é importante a análise do endocrinologista na avaliação e até mesmo por direcionamento, encaminhamento para a cirurgia bariátrica. Falamos de alguns tratamentos, né? Falamos da importância dos macro e micronutrientes, da atividade física. Então, assim, foram informações bem complementares mesmo, a endocrinologia com a cirurgia bariátrica. Tanto na parte de encaminhamento, quanto de trabalhar junto, né? No pós-operatório, no pré-operatório. Só não falamos muito sobre a questão da endocrinologia como um tratamento intensivo para que as pessoas não precisem fazer a cirurgia bariátrica. Nós não chegamos a falar muito sobre isso, né? Essa questão nós não entramos, mas a gente pode entrar aqui porque é um questionamento que eu quero fazer com a doutora, se o doutor Tiago me permite já começar pela doutora, que são o chamado intervenção clínica intensiva, né, para o obeso, aquela pessoa que por muitas vezes não fez nenhum outro tipo de tratamento, ainda não tem consciência de alguma comorbidade. Esse paciente, quando ele parte para uma intervenção clínica, né, intensiva, e às vezes não consegue emagrecer e não tem a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica, normalmente esse tratamento clínico, doutora, é uma média de quantos anos ou varia muito de paciente para paciente? Eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou melhorar um pouquinho. Enquanto ela vai falar, ela fica na tela. Olha! A produção tá crescendo aí, hein, Thiago? Eu tô ficando profissional. Léo, primeiro, assim, queria deixar de novo, a gente conversou muito sobre isso, mas deixar uma coisa muito clara, que teoricamente, quando a gente está tratando de obesidade, doença, esse tratamento provavelmente é por tempo longo e indeterminado, né? É uma doença que, infelizmente, não tem cura, ela é multifatorial. A gente discute muito isso na bariátrica mesmo, né? Que o paciente ele vai precisar acompanhar o resto da vida e vai precisar ter cuidado para que ele não reganhe peso para o resto da vida. Então, a gente encara a obesidade clínica como uma doença crônica, né? E, portanto, teoricamente, o paciente vai precisar tratar a vida toda. Seja só com restrição alimentar, com mudança de estilo de vida, com exercício físico e muitas vezes com medicamento. É difícil hoje falar em sucesso do tratamento clínico, em tempo dentro de peso, de meta, em chance de reganho no pós-tratamento, porque a gente está vivendo uma nova fase de medicação. Então, todos os dados que a gente tem de falha de tratamento, de sucesso com medicação, a gente tinha com as medicações antigas, a gente tinha um arsenal terapêutico muito restrito para tratar o paciente obeso. Isso mudou com a chegada dos análogos de GLP-1, que você citou um pouquinho aí na sua apresentação, né? Embora ainda seja uma parcela muito pequena dos pacientes obesos que tem acesso a esse tipo de medicação, pelo custo, inclusive, isso é muito novo na medicina. Tem menos de 5 anos, 6 anos no máximo que a gente usa. É muito recente, é praticamente o tempo que eu tenho de cirurgia bariátrica. Pois é muito recente. Então, assim, é muito comum na hora da avaliação pré-operatória, eu sempre pergunto para o paciente qual é a história, quanto tempo de obesidade, o que ele já fez de tratamento.
E é muito incomum até agora a gente pegar paciente que realmente usou esse tipo de medicação por um tempo correto, com acompanhamento regular. Então, assim, a gente vai ter essa resposta. Eu acho que os dados de literatura, tudo vão se modificar muito ao longo do tempo, né? Daqui 10 anos, talvez, 15 anos. Porque o que a gente tem agora é uma falha muito importante do tratamento clínico, né? Quando você pega dados, estudos, publicações científicas sérias, a gente vê uma taxa de reganho de peso em torno de 80% com tratamento clínico. O que na pós-bariátrica é de 10 a 15%, né? Depois de 5 anos. Então, assim, é muito desanimador se você for pensar, olhando para essa taxa, né? E a resposta com esse tipo de medicação, a gente não tem, né? Foi lançado nos Estados Unidos em junho o análogo de GLP-1 semanal para obesidade. Ele não chegou no Brasil ainda. E os dados com ele, na dose que está lá nos Estados Unidos, chega a perder a mesma média de peso que uma cirurgia bariátrica. Os dados, isso de estudos, né, de trials. Uhum. Mas a gente não tem isso na prática ainda. Então, a gente vai viver para ver, né, o que vai acontecer daqui para frente. Olha, nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Quero que a doutora explique para a gente um pouquinho melhor sobre essas medicações análogos de GLP-1. Dentro desse mesmo contexto sobre a intervenção clínica intensiva da parte endocrinológica, doutor Tiago, como estão hoje os números já tem conhecimento desses números de 5, vamos botar 3, 4 anos atrás. Mas com essas mudanças, algumas que a doutora nos disse sobre medicações, enfim, os números de pacientes que recorrem à cirurgia bariátrica, que vão ao seu consultório e que não tentaram nenhum outro tratamento para o emagrecimento. Como que está essa relação hoje? Vamos falar de 2021 para 2022. Vamos ver esse período pandêmico. Tá, eu não tenho esse número exato, Léo. É muito difícil. Não precisa falar em número. Cresceu, na literatura diminuiu. Também não me lembro na literatura de ter essa porcentagem. Mas a gente tem uma noção. Só se aumentou ou se diminuiu. Não, a gente tem uma noção aí, é muito pouco o paciente. Na verdade, a obesidade como doença crônica, o paciente chega no consultório para operar tendo um histórico de uma vida tentando emagrecer, né? Ninguém quer ficar obeso, ninguém quer ser gordo. Então, na verdade, todos os pacientes chegam. É claro que alguns não tentaram uma coisa contínua, assistida com um nutricionista, com um endocrinologista, né? Ah, eu sempre fiz dieta, mas por minha conta, peguei na internet, fiz dieta da lua, da sopa, enfim. Mas, assim, são muito poucos os pacientes que falam: ah, doutor, eu nunca tomei um remédio para emagrecer, eu nunca fiz uma dieta e estou aqui para operar. Esse paciente ele nem pode ser operado, né? Esse paciente tem que ser encaminhado para tentativa de tratamento clínico a princípio. Mas uma coisa muito importante que a Fran falou em relação ao tratamento clínico da obesidade, quando eu comecei a operar 13, 14 anos atrás, a gente já escutava nos congressos: você vai entrar nessa área mesmo? Essa área vai acabar, vai ter um tratamento, uma pílula que vai substituir a cirurgia bariátrica, né? Então isso a gente ouve até hoje a gente tem ainda esse tipo de conversa que vai ter essa pílula. Eu não acredito. A cirurgia bariátrica ela tem mais de 5, 6 mecanismos muito potentes de perda de peso. Eu acredito que vão ter medicamentos melhores, como já tem o análogo de GLP-1, comparado, por exemplo, à sibutramina. Né? Sim, é mais conhecida durante décadas. Sim, sim. Então, se a gente comparar um ao outro, o análogo de GLP-1 tem uma resposta fantástica. Né? Mas o que tem acontecido também agora, que a gente tem visto muito, são os pacientes que vêm operar e já tentaram, inclusive, análogo de GLP-1. Doutor, já tentei Victoza, já tentei Saxenda, já tentei Ozempic. Então, existe uma aí entra um pouquinho, doutor, na parte dos pacientes, onde as doenças associadas já impedem esse emagrecimento através de outros tratamentos. Já é uma porcentagem um pouco diferente se a gente for falar no geral, né?
Sim, você fala que assim, que o paciente tem um diabetes e tentou outros. Sim, Ou uma resistência insulínica, enfim, alguma coisa que, que vão que o tratamento dificultar o emagrecimento dele. dificultar. Exatamente. Mas essa minha pergunta sobre pacientes que procuram agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de tratamento, da cirurgia bariátrica sem ter feito outro tratamento, é porque eu tive muito acesso a muito histórico de pessoas que engordaram na pandemia e procuraram a cirurgia bariátrica. Pessoas que não estavam sofrendo não sofreram durante muitos anos com obesidade, mas que tiveram um ganho de peso aí significativo, começaram até a apresentar algumas deficiências, como, por exemplo, hipertensão ou mesmo até uma resistência insulínica. E aí o que acontece? Eu comecei a reparar dois lados, um ponto positivo e um negativo com as informações da cirurgia bariátrica. Hoje nós temos muito mais informação do que antes. Caímos um pouco daquele conceito que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética, totalmente, se a gente comparar os anos que o senhor citou aqui, que a doutora Francine já falou na outra live também. Porém, com a informação de a remissão de doenças, a melhora na técnica, os riscos, eu tive acesso a um crescimento de número de pessoas que procuraram com aquela ideia mascarada de que não é uma cirurgia estética. Então, assim, a gente já sabe que não é, graças a Deus. Mas eu fiquei com essa dúvida, eu falei, eu vou questionar o doutor Tiago, porque assim, como a doutora Francine vai trazer um novo tratamento medicamentoso, eu quero saber como que está hoje a realidade no consultório da procura da cirurgia após a pandemia, né? Sim, a procura da cirurgia aumentou muito durante a pandemia, né? Agora após a pandemia, nesse período, final do ano passado, agora, e meio do ano passado para cá, eu acho que eu cresci em cirurgias mais de 100%, o meu número de cirurgias. Pra você ter ideia, eu fiz 359 cirurgias bariátricas no ano passado, 2021. 2020, se eu não me engano, foram 211. Se contar com o SUS, que eu trabalho no SUS também, eu fiz mais 111 no SUS, então vai dar 470 cirurgias. É muita cirurgia, assim, só para a minha equipe, né? É muita cirurgia. A procura realmente aumentou muito. Mas está assim, dentro do perfil esperado do paciente bariátrico. Geralmente não Isso tem é importante. Porque assim, é difícil um paciente ter engordado 40 quilos na pandemia, né? Muita gente engordou, sim, na 30 pandemia. engordou. Não, certeza. Mas assim, esse paciente vai primeiro na Fran, vai na nossa equipe de nutricionista, e aí ele acaba, a gente sabe que o fim dele, de 99% desses pacientes, é a cirurgia para emagrecer, né? Esses pacientes não conseguem. Falou para eu não falar fim. O fim, onde ele acaba mesmo, na cirurgia. Mas, enfim, é o início, doutor. É o início. Mas é uma observação muito persistente sua, muito perspicaz, na verdade, porque realmente a obesidade com a pandemia e as doenças associadas, as doenças metabólicas, junto com a obesidade, que foi é um fator de risco isolado para a gravidade do coronavírus, teve muito ênfase na mídia, e as pessoas começaram realmente a se preocupar, né? A ficar em casa e se preocupar mais com essa questão da obesidade. Aumentou muito a procura. Eu acho que por esse lado foi bom, sabe, Léo? Eu acho que foi bom sim. Muita gente começou a se cuidar mais também. E graças a Deus que hoje as mídias já têm uma informação positiva da cirurgia bariátrica. Na época que eu operei 6 anos atrás, não tinha. Não. Eu acho que talvez positivo até demais, né? Assim, a gente precisa também frisar que não é uma cirurgia simples, que pode ter suas complicações, que precisa seguir certinho com a equipe multidisciplinar, que precisa fazer o protocolo direitinho, passar, assim, ter o seu psicológico estável, que às vezes o pós-operatório não é aquilo que o paciente esperava. Ah, doutor, eu ouço muito no consultório. Quero operar hoje, quinta-feira, e segunda-feira eu tenho que trabalhar. Entendeu? As pessoas confundem baixo risco com nenhum risco.
São coisas Como- totalmente diferentes, né? Ou com Né, simplicidade também, né? a doutora deve ter muitos casos desses. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da Camila Lima. Ela está no pré-operatório, tá? Ela tem várias comorbidades, deve ser igualzinho eu tinha um combo completo de comorbidades. E já tentei de tudo em dietas dentro e fora do consultório, remédio. Eu também já tentei na época de tudo, inclusive o balão. Num caso assim, doutora, a sua avaliação normalmente chega antes da procura do cirurgião ou é o cirurgião que te direciona um paciente com um quadro desse? Eu acho que a gente tem um viés aqui, porque a gente trabalha junto, né? E essa pergunta de chegar paciente não obesidade, doença para operar, não acontece muito no nosso caso, porque os pacientes realmente entendem, e isso é muito bacana, que a gente trabalha com a obesidade doença. O Thiago nunca vai operar um paciente que não é obeso doença, né? Que engordou Uhum, em pouco período. Então, existem as indicações de bariátrica. Então, é muito comum que o paciente chegue ao consultório dele, muito comum, mas acontece. Chegue no consultório dele e ele fale, não, a gente precisa de uma avaliação da endocrinologista primeiro. Você precisa tentar o tratamento clínico, você precisa tentar fazer, até para você entender sua doença e o seu acompanhamento posterior, mesmo que você chegue na bariátrica, é importante que você viva o tratamento clínico primeiro, né? Então, é comum ele chegar nele e ele pedir para marcar comigo, e é muito comum, talvez o mais comum, eu ter meu paciente antigo, que acompanha comigo há muito tempo, que a gente já tentou muita coisa e que não deu uhum, resultado. Então, o Thiago faz muito essa comparação e eu brinco com o paciente com isso, né? Quebrou a perna, vou engessar. Ah, fiquei lá um mês com gesso, não deu certo. Vamos pensar no tratamento clínico, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma outra opção para o paciente. Ó, então eu vou te operar, vou colocar um pino nessa perna, vou fazer uma prótese, enfim. Por que uhum. não dar essa opção para o paciente com obesidade, né? Dizer para ele, olha, os tratamentos disponíveis, o que a gente tinha na mão não funcionou. Visando a Vamos, cura, né? exato, a remissão, pelo menos, das comorbidades, da melhora da qualidade de vida, da expectativa de vida, né? Vamos pensar na cirurgia? É o nosso próximo passo, né? E Uhum, aí eu encaminho esse paciente para o Thiago. Então, o tratamento, ele é complementar, né? E é muito legal hoje, com esse tempo de consultório juntos e com nutricionista, voltada para a bariátrica, com especialização muito nisso, importante. com psicóloga voltada para a bariátrica, os resultados são extraordinariamente melhores. Assim, pegando os nossos pacientes mesmo, lá do começo, quando a gente estava engatinhando, entendendo tudo isso, e agora, né? E o tratamento clínico também funciona assim. Eu falo para o paciente, nossa, vou usar um remédio hoje top, entre aspas. Se eu não tiver o acompanhamento nutricional, até psicológico, exercício, tudo associado, a chance desse tratamento dar efeito a longo prazo é muito pequena. A curto, ok. Esses medicamentos eles têm poder de fazer o paciente perder peso, meio que sem muita mudança. Mas isso é temporário, né? Se ele não preservar a massa magra, se ele não tomar cuidado com taxa metabólica, isso vai voltar. A obesidade é recidivante, é crônica. Então, esses medicamentos que a gente está conversando, Léo, eles também são complementares. A gente pode usar no preparo do paciente para bariátrica, a gente Uhum. pode usar no reganho de peso pós-bariátrica e a gente pode usar como uma tentativa realmente de trazer esse paciente para um peso saudável, né? Ou de pelo menos resolver as comorbidades dele, mais importante. Deixa eu Não, só, isso. deixa eu só pegar um gancho, Léo, do que você falou, que é muito importante. Pacientes no seu perfil, que já tentaram inclusive balão, têm um resultado muito bom. Eles vão para a cirurgia, como o seu resultado está muito bom. Eles vão para a cirurgia com a cabeça de que, nossa, eu fiz de tudo. Coloquei até o balão, né? E aí não deu certo. Agora eu vou para a cirurgia. Então ele vai mais tranquilo mesmo, sabe? Assim, é um paciente que vai com uma cabeça mais feita. Você sabe que eu já me conectei com diversos pacientes que tiveram a mesmo perfil que o meu, praticamente quase que a mesma história. E quando a gente chega
uma cirurgia bariátrica, a gente não está mais preocupado com o peso. A gente está preocupado em viver. A gente está preocupado em se salvar. Exatamente. Então, assim, quando a gente chega numa situação dessa, onde todas as alternativas já foram excluídas, você fala, não tem mais que se preocupar com peso. Porque a cirurgia bariátrica vai me trazer o emagrecimento, né? Ela vai me trazer. O que vai diferenciar no pós é o quanto eu vou aderir ao tratamento, né? Mas o que eu preciso imediato é algo, por isso que eu acho que a pílula pode até existir para poder diminuir, né, o peso, né, melhorar a síndrome metabólica, talvez, doutora, talvez melhorar a síndrome metabólica, enfim, a gente não sabe, não existe ainda a pílula, né? Que aí depois eu quero até que a doutora fale um pouquinho sobre se existe a cura, pode chegar a cura da síndrome metabólica com tratamento clínico intensivo, tá? Mas pode ser na sequência. Então, assim, quando a gente para e pensa, você fala, eu preciso me curar da diabetes, eu sou cardiopata, eu tenho hipertensão, eu tenho meu fígado comprometido, eu estou lutando contra a depressão há tantos anos, eu já estou com a coluna toda desgastada, vou ter que fazer cirurgia na coluna, né? Eu não me reconheço mais, eu não tenho mais vida social, minha vida profissional está sendo afetada, né? A minha vida afetiva eu já não sei mais. Reconheço a autoestima, não sei o que é isso. E a autoconfiança, será que eu tenho? Então, assim, são vários fatores que entram que você já elimina a perda de peso, né? E isso é uma coisa que eu acho que deveria ser cada vez mais propagada para as pessoas que ainda não chegaram no nível das comorbidades excessivas, vamos dizer assim, esse combo de comorbidades, né, de doenças, essa quantidade. Porque eu acho que o número do reganho de peso, da recidiva, talvez pudesse ser menor, porque a doutora passou aqui que um número de 80% de reganho de peso com tratamento, né, clínico, na maior parte dos casos, da obesidade, quando está num grau alto. Então, assim, é preocupante. E eu queria até que o doutor Tiago falasse hoje como estão essa porcentagem da recidiva de peso na cirurgia bariátrica, no nosso quadro atual, né? Infelizmente é uma realidade, tá? A recidiva de peso é uma realidade da cirurgia bariátrica. Hoje nós estamos aí na literatura com 10 a 15%. Eu diria que é mais perto de 10% a nossa casuística. Então, se eu operei 400 pacientes no ano passado, estatisticamente, daqui 5 anos, 40 desses pacientes vão voltar a engordar. E o que é o reganho de peso? Essa definição é que fica um pouco no ar aí. É ganhar todo o peso que perdeu, é ganhar... A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica estabeleceu que é ganhar 50% do peso perdido. E deixar então, claro que o peso é de gordura. Sim, sempre reganha peso de gordura, porque você pode ganhar sua massa magra. São 12 quilos acima, e se eu não fizesse bioimpedância, eu tava maluquinho procurando um argônio, alguma coisa. Pelo amor de Deus, a gente sabe falar, a gente tem que saber diferenciar a hora de subir na balança e a hora de dosar massa magra e massa gorda, né? Mas essa recidiva de peso que nós estamos falando é de gordura, sem dúvida nenhuma. E a realidade é o que nós estamos vendo. A gente teve uma porcentagem aí de, se eu não me engano, 12% no ano passado de cirurgia bariátrica revisional, tá? Que é a principal causa de uma revisão da cirurgia bariátrica é o reganho de peso. Pode ter outras causas, déficit de vitaminas, vômitos frequentes, refluxo no caso do sleeve, mas a principal causa é a cirurgia revisional. E é uma realidade esse reganho de peso, né? 10 a 15% é um número bem expressivo, e a gente tem visto sim pacientes reganhando peso e pacientes que têm sim indicação de uma nova chance, que fala que é a cirurgia revisional. Obesidade é uma doença crônica. Tem gente que opera muito novo, tem gente que opera com 18, 19 anos. Eu sou a favor, não sou contra. Eu acho que a obesidade é uma doença, tem que ser tratada o quanto antes. Se tiver indicação, tem que operar cedo mesmo. Mas com talvez indicação, para não deixar evoluir o quadro da doença. Com indicação, 100% com indicação. Mas eu acho que a cabeça de um garoto de 18, 19 anos, talvez ela seja diferente da cabeça de um jovem de 30, né? 40, como nós. Então...
chega e um. E E dois. eu vou pro 3 já, daqui uns meses. Ó, o telefone até caiu aqui. Então chega esse paciente e é claro que a gente primeiro traz esse paciente de volta para a equipe multidisciplinar e se não tiver resultado a gente vai para a revisional e a gente tem tido ótimos resultados para a revisional, uma revisional bem feita, uma equipe cirúrgica e uma equipe multidisciplinar que te apoie, que faça as coisas certas, tem muito bom resultado. E esse é o ponto do cirurgião. Agora, como é que fica a recidiva de peso do bariátrico quando ele volta para a equipe multidisciplinar e cai nas mãos da doutora Francine? A gente tem que avaliar. Deu sim, Léo. A gente tem que avaliar muita coisa, né? Uma das coisas é a questão anatômica, né? Rever a técnica, o tamanho do estômago que restou, enfim, o tamanho da anastomose. Tem muita coisa que foi deixado passar para trás, normalmente no pré-operatório. Doenças, compulsões, ansiedade, então, que não foram tratadas lá atrás e que a gente precisa rever nesse momento. Uso de polivitamínico, né? Está provado que a falta de minerais, das vitaminas, isso não é propaganda enganosa, Tá né? na hora, tá na hora. Realmente diminui a nossa taxa metabólica, né? Então, a gente precisa de um organismo equilibrado para que a gente consiga um sucesso adequado, né? E persistência de massa magra, e ganho e perda mais de massa gordurosa. Então, são vários aspectos que a gente leva em conta, né? Alguma alteração hormonal, alguma coisa que esteja dificultando ou facilitando esse reganho de peso. E aí sim entram as medicações. A gente tem um arsenal terapêutico interessante nesse momento para ajudar o paciente que voltou a ganhar peso, né? Agora, eu acho que as dosagens de vitaminas, dosagens hormonais, a reavaliação da parte emocional, de ansiedade, de beliscar, de desconto na comida, e principalmente a questão nutricional, a gente tem visto isso de uma forma muito interessante na nossa casuística. Quando o paciente retorna, ou quando ele acompanha o tempo todo com a equipe multidisciplinar, com uma boa nutricionista que entende do que ela está falando, o resultado é excepcional. Né? E o reganho de peso raramente acontece nesses pacientes, porque eles conseguiram preservar massa, eles estão fazendo atividade física, eles estão coesos, né? Eles estão casados com a equipe toda, eles estão seguros, né? Então a gente vê, e eu falei até isso na outra live, eu citei isso e é realmente uma verdade. Aonde não se tem uma equipe multidisciplinar, onde não se tem uma nutricionista com uma mão para isso, a maioria absoluta dos pacientes não sabe nem que existe polivitamínico específico para pós-bariátrica. Nunca usaram, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia. Extremamente comum. Deixa eu pegar esse gancho aí, até que você já pegou o seu quiz aí. Abre a TV aí, Thiago. Veja só, Léo. Olha que informação, né? A maioria dos pacientes fala para mim, doutor, eu não vou tomar vitamina não. Vitamina engorda, né? E olha só o que a doutora está falando. A falta da vitamina engorda. Vai cair. Se você não tiver um organismo equilibrado com seus eletrólitos e seus minerais, que muita gente não sabe o que tem dentro do polivitamínico, você pode voltar a engordar, né? Então, é muito importante um polivitamínico que seja específico para pós-bariátrico, tá bom? E aí, até eu li uma pergunta agora de uma pessoa que entrou e falou, o que tem o polivitamínico aí? Eu não peguei, eu entrei agora. Enfim, o polivitamínico é importante para tudo no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Para imunidade, para queda de cabelo, para unhas quebradiças, para memória, para tudo. Para proteção óssea. Proteção óssea e para também o equilíbrio hidroeletrolítico mineral para não voltar a engordar, tá? Eu pego muito paciente que operou em outros serviços e que falam, não, meu médico olha meus exames estão normais, eu não tomo vitamina. Isso é a maior mentira que existe no mundo. Não é porque o seu hemograma está normal
que você não precisa tomar vitamina. E aquele Você índice precisa... nem é pra gente. Exatamente. Ô, Léo, e outra coisa interessante aqui para pegar o gancho aqui, de recidiva de peso após cirurgia bariátrica, na literatura está bem clara, 80% das recidivas de peso pós-bariátrica, a causa maior é dietético-comportamental. Ou seja, é aquele paciente que consegue driblar a sua cirurgia. É aquele paciente que belisca, que por mais que seu estômago seja pequeno, se você comer um pouquinho aqui, um pouquinho daqui, meia hora vai entrar. É aquele paciente que come comidas calóricas de fácil digestão, por exemplo, sucos com açúcar, vitaminas, doces, bolachas, pães, e é aquele paciente que vai para a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é muito inimiga de qualquer tratamento para perda de peso. O álcool tem muita caloria. Não estou dizendo que o álcool é o inimigo número 1 da nação. Infelizmente, o Poderia álcool, dizer. infelizmente, a bebida alcoólica, ela está dentro da nossa cultura, né? Onde a gente vai, brasileiros, europeus, americanos, não vamos falar só do Brasil, porque a gente costuma falar mal da gente mesmo, né? Mas onde a gente vai, tem lá a bebida alcoólica. Então, a gente, a nós e quem operou, precisa aprender a lidar com a bebida alcoólica, tá? Aí é Tem, diferente também. tem uns fatores, assim, agora vocês escutaram a visão dos médicos. Agora eu vou falar com vocês na visão de um paciente. Vamos voltar aqui só um pouquinho na questão dos polivitamínicos, que eu li essa mensagem aqui também. Gente, como paciente bariátrico, a primeira consciência que eu tive é o seguinte: tanto como endocrinologista, que no caso a doutora Francine está fazendo papel aqui, como o cirurgião, que o doutor Tiago está fazendo papel aqui. Primeira coisa como paciente que eu entendi: a sua cirurgia vai retirar uma parte do seu estômago e vai fazer um desvio onde você não vai mais absorver micronutrientes. O que são micronutrientes? São nutrientes essenciais para a gente ter uma saúde, vitaminas e minerais. Por exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, né? Vitamina B. Minerais, zinco, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, ferro, enfim. Esses são os micronutrientes. Se o nosso organismo não absorve mais esses micronutrientes de uma forma onde vai manter o nosso corpo nutrido, nós precisamos ingerir. Mas eu vou tomar remédio para o resto da vida? Remédio é para curar doença. Nós estamos tomando algo que é para dar reserva de saúde, é para evitar doenças. Então, assim, se a gente parar para pensar que uma pessoa com uma doença obesidade, com doenças associadas como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, alcoolismo, fígado comprometido, coluna, problemas emocionais, enfim, diversas outras comorbidades, se a gente faz uma cirurgia, tem a oportunidade de fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento com uma equipe, onde nós temos endocrinologista, nutricionista, psicólogo ou psicanalista, voltado ao apoio emocional, o preço menor que existe é tomar um polivitamínico. E como o doutor Tiago disse, um polivitamínico que é feito para o organismo bariátrico. Por quê? Porque como paciente eu entendi que se eu tomar um polivitamínico que não foi feito no meu organismo bariátrico, o meu organismo não vai absorver porque não tem aquela parte do estômago, vai tudo pro meu xixi. Aí o meu xixi vai estar mais nutrido do que eu. Estou errado, doutora? Não. Não, né? Então não adianta. Aí a culpa é de quem? Da cirurgia bariátrica. Não, a culpa é que você está tomando polivitamínico errado. Ah, mas eu estou tomando bariátrico. Mas você tem certeza que aquela tabela nutricional está te nutrindo realmente? Tem certeza? Ah, porque ele é mais barato. Então você tem que colocar na balança o que é investimento e o que é economia. Se o assunto for saúde, eu faço conta no papel. E aí tem aqueles pacientes, né, doutor? Que assim, eu vou para a vitamina mais barata. Aí passam 6 meses, a bancada está lotada de outros suplementos que tem que complementar aquele suplemento mais barato. Eu estou há 6 anos tomando um só, graças a Deus. Nossa. E aí você põe no papel, está gastando muito mais. E aí, quando a gente analisa uma situação, por exemplo, de recidiva de peso, que aí eu já vou passar a palavra para vocês. Todos
eu não sei no caso de vocês como profissionais, mas eu como um paciente que ajuda outros pacientes, quando as pessoas me pedem ajuda, só para as pessoas entenderem, tá, doutores? Quando as pessoas me pedem ajuda, o que acontece? Eu acolho, faço uma anamnese deles, escrevo tudo, desde quando chegou a obesidade, em qual idade, como que era, como que não era, como que fez a cirurgia bariátrica, como foi a preparação, quantos quilos ele emagreceu com a cirurgia, como foram os hábitos. Beleza, eu tenho todo o seu histórico. Vamos partir para uma equipe? Aí eu direciono para uma equipe. Mas quando as pessoas chegam para me pedir ajuda, a primeira coisa que eu pergunto, polivitamínico, nunca tomei. Ah, tomei, mas parei. Alimentação, no começo eu fiz com nutricionista, mas depois eu comia de tudo. Aí você vai ver o de tudo é farinhas refinadas, excesso de açúcar, álcool, gorduras, junk food, todas essas comidas palatáveis, biscoitos, refrigerantes, tal, tal, tal. Então aí já começa, eu já falo para eles, ó, você já tá, desculpa a palavra, mas você já tá fudendo o teu intestino. A gente já não absorve pelo estômago, aí o intestino que é para ficar saudável, você já tá detonando o seu intestino. Então aí você vai olhar, não faz atividade física, não teve acompanhamento emocional. Aí a gente analisa o quê? Gente, é muito complicado a gente controlar nossa euforia e felicidade excessiva no emagrecimento. Como que a gente comemorava antes? Como que a gente ia para a festa? O que a gente fazia para comemorar? Comia e bebia, excessivamente, né? E depois da bariátrica, eu tô bonito, tô com roupa bonita, ela tá linda. Nossa, olha como é que ela tá magra, tá bonita, tá colocando, tá feliz. Como se comemora? Controlar essa euforia é muito complicado. Por isso que a gente precisa do apoio emocional. Mais do que na preparação, viu, gente? Não sei se os doutores concordam aqui comigo. Léo, só de você organizar esse raciocínio com o paciente, com alguém que você está ajudando, na hora que você pergunta para ele essas perguntas simples, só de São os você 4 ajudar pilares, né? a organizar os 4 pilares, você já está dando uma grande ajuda para ele, já começa a entender, né? Porque existe um ímpeto e um desejo inconsciente em comidas palatáveis, um feedback positivo você comer doce. Doces, já tem estudos mostrando que doce para algumas pessoas é pior que cocaína para vício, né? Então, realmente, o paciente que vai operar e que é operado ou que não, que está tratando obesidade, ele tem que entender os pilares. Na hora que ele entender os pilares, vai ser muito mais fácil. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, desculpa. Eu vi o comentário da Danúbia aqui, que está tentando operar, não consegue. Me chama no direct, por favor, Danúbia, eu vou ver se eu consigo te ajudar de alguma maneira, ok? Pronto. E tem um outro comentário. Um paciente meu perguntou quando a gente começa. Isso é de rotina, de pessoa para pessoa. O Fusion, como ele é mastigável, você pode começar a partir do primeiro pós-operatório. Eu gosto de começar no 10º pós-operatório, por alguns motivos, que é da minha equipe, mas no 10º pós-operatório eu já começo com o Fusion, tá? Nossa equipe. Mas em média, no 10º pós-operatório aqui conosco. Mas no primeiro Foi a pós-operatório... primeira coisa que eu mastiguei, viu? Depois da Sim. cirurgia. Foi a primeira coisa. O primeiro alimento que eu mastiguei. E era maravilhoso. Porque eu não aguentava mais líquido. De repente, você põe um trem na boca que você usa os dentes. Né? É bom demais. Aí, doutor, eu já aproveito e já responde a pergunta aqui da Espessa Miliomariana. A Mariana. A sleeve e bypass, as duas técnicas têm que tomar vitamina? Sim. Existe uma falsa ideia de que no sleeve, por não mexer no intestino, você não precisa tomar vitamina. Mas no sleeve e no bypass, precisa tomar vitamina o resto da vida. No bypass, a gente usa uma dose um pouco maior, e no sleeve, uma dose menor. Mas isso pode variar de acordo com os exames, de acordo com a orientação da nutricionista. Se a nutricionista me sinaliza que esse paciente de sleeve está comendo menos, a gente pode aumentar a dose de vitamina. Então, não é porque você vai fazer sleeve que não vai mexer no intestino que você não tem que tomar vitamina, não. Tem sim. A resposta é sempre, né? Fiz bariátrica, Sempre. quando eu devo polivitamínico? Sempre. E fazer os exames regularmente, porque algumas vezes a gente tem que suplementar, né? Dependendo de comorbidades, da alimentação do paciente, da idade, de outros aspectos associados, a gente precisa mudar a dose, usar alguma outra coisa junto. Então, isso é importante também que seja monitorado. Deixa eu contar rapidinho uma passagem interessante. Conta. Há uns 40 dias atrás, eu atendi uma paciente vinda de outro colega,
que diz ela que foi a segunda paciente operada de bariátrica em São José do Rio Preto. Então, ela tem aquela técnica antiga, forma de capela, com um anel. Uhum. E ela usou, na época não existiam polivitamínicos específicos para bariátrica, né? E ela utilizou uma formulação de polivitamínico por um tempo, Uhum. depois se cansou de usar muito comprimido e abandonou. Embora ela vá ao cirurgião, ela faça endoscopia, ela está bem, ela reganhou 18 quilos depois de Uhum. 5 anos e mantém esses 18 quilos a mais. E foi exatamente essa conversa. Você precisa usar. Ah, doutora, mas meus exames estão normais. Eu falei, quais exames? Agora eu vou te pedir todos que a gente consegue dosar. E ainda tem muitos minerais que a gente não consegue dosar, né? Sim. E eu falei, colhe e já vai entrar com o polivitamínico, né? Com o fúsio na dose correta. Ela, ai, doutora, eu tô com muito medo de engordar, não quero fazer isso. Eu falei, confia. Hoje ela voltou com os exames. Ela perdeu 3 quilos nesses 40 dias sem mudar absolutamente nada na rotina dela, nem de alimentação, nem atividade física. E aí, adivinha? Estava com cobre baixo, com ácido fólico no limite, com vitamina D no limite. Até que estava bem, hemograma, ok, mas e as reservas, né? E Uhum. aquilo vive no limite, né? Se acontece alguma coisa, ela não tem de onde tirar. Então, assim, isso é muito recorrente. A gente, quando o paciente adere, ele percebe que realmente as coisas vão melhorar. Exatamente. Eu, por exemplo, em comum acordo com a minha endocrinologista, eu mantenho a minha posologia a mesma desde quando eu operei do polivitamínico. Porque eu não quero correr o risco de baixar a posologia daqui 3 meses os meus exames estarem com o índice mais baixo, né? E, gente, o quanto é importante a gente acompanhar com o endocrinologista, essa mensagem vai para você que é bariátrico, tá? Eu sofri, gente, tudo que vocês imaginarem no exame de sangue de ruim, o meu tinha. Tudo, 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 tudo. Resistência insulínica, TGO, TGP alto, ácido úrico, triglicérides. E aí, conversando com a minha endócrina, a gente achou a minha insulina, graças a Deus, agora está normalizada, mas eu tenho uma propensão, depois de muitos anos diabético e muitos anos no sobrepeso, com os exames ruins, o meu triglicérides, mesmo dentro de uma dieta bacana, ele se mantém um pouquinho mais alto do que deveria. E a minha insulina também. Então eu entrei de acordo com ela e falei, eu prefiro continuar tomando a medicação para evitar que eu tenha mais problemas futuros do que eu ficar nesse limítrofe e depois, de repente, estar sendo surpreendido. Entende? Então, assim, o quanto é Exatamente. importante a gente ter essa consciência, né, doutora? A resistência insulínica, principalmente, ela é multifatorial. Tem um monte de paciente magro que tem resistência insulínica. Então, existe fatores genéticos por trás, hereditários, Isso. que a gente não consegue corrigir, né? Você tirou o principal fator de risco, que é a obesidade, o sedentarismo, a gordura abdominal, foi o principal, mas o genético fica. Então, a gente tem que orientar esse paciente diabético anterior à cirurgia, que ele vai precisar acompanhar o resto da vida. E quanto mais atividade física, quanto mais alimentação saudável, menor a chance de um dia ele retomar o diabetes, né? Mas a gente nunca fala em cura de diabetes para esse paciente, a gente fala em remissão. E a gente Uhum. vai acompanhá-lo porque a resistência insulínica, infelizmente, ela tem um monte de outros fatores envolvidos. E aí você pega um paciente, igual você está contando, triglicérides um pouco mais alto, às vezes HDL mais baixo, você já sabe indiretamente que ele tem resistência insulínica e que ele precisa realmente se monitorar. Ah, mas mantendo o logo Deus leva abaixo, tá tudo certo. Você sabe o que é logo Deus leva, né? É o LDL. Eu diria que Logo Deus leva. eu diria que eu gostaria de subir o HDL também. Aí Não, ficaria perfeito. o HDL tem, exatamente. Mas a Doutor, bariátrica tem todo imenso nisso, em subir HDL. vamos botar fogo no parquinho. Me conta uma coisa. Pacientes que tiveram recidiva de peso, que são negados a continuar o tratamento com algumas equipes, cirurgiões, e tem alguns que ainda te procuram?
Jura que em Existe, 2022 existe equipe assim ainda? ó, existe aquele cirurgião, eu diria que hoje seriam 60% dos cirurgiões, falam assim, sua chance já foi, eu lavo minhas mãos. Vai procurar nutricionista, endocrinologista aí na rua, porque se você ganhou peso, eu já te Na operei. Eu não rua é tô... ótimo. Na é, rua é ótimo. porque eu não tenho mais nada a fazer por você. E eu acolho muito esse paciente. A nossa equipe, a gente acolhe esse paciente, eu, a Fran, as nossas nutricionistas, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil porque a decisão de fazer a cirurgia bariátrica não é fácil. A cirurgia e todo o processo não são fáceis. E aí ele passa por uma vergonha até, né? De reganhar peso depois de tudo isso. É difícil para ele. Esse paciente tem dificuldade de voltar ao médico. Porque ele fala, eu vou Claro. tomar bronca, eu vou passar vergonha, eu vou... Eu falo, eu nunca dou bronca. Os pacientes falam assim, nossa, doutor, eu sumi porque eu ia tomar bronca. Não, eu não dou bronca. Eu estou junto com o meu objetivo, é o mesmo que o seu. Entendeu? Eu não vou brigar com você. Eu vou te orientar. Aí aqui tem até uma pergunta, se eu já desfiz alguma cirurgia, né? Se eu já fiz uma cirurgia de reversão de bypass, de bariátrica. Eu já fiz mais de 5.000 cirurgias. Eu devo ter feito eu gosto muito da língua portuguesa, né? Existe a conversão, por exemplo, você vai converter uma técnica em outra, vou converter um sleeve em um bypass. Deslive para bypass. Existe a reversão. A reversão é reverter ao início, voltar a como era antes. Então, eu nunca fiz uma reversão de bypass. O que eu fiz algumas vezes, antigamente, antes de eu começar a operar, existia aqueles bypass de alça longa, que imaginava que você fazia um desvio intestinal maior, daria uma maior Uhum. absorção e esse paciente emagreceria mais. E isso hoje caiu por terra, não fazemos isso, mas existiam alguns pacientes que têm uma diarreia crônica, ou o paciente que tinha o intestino mais curto e o cirurgião na hora não contou todo o intestino, só contou o intestino que ia desviar, e desviou e ficou com uma diarreia. Então a gente faz algumas revisões nesse caso. Não é o caso que eu explicar a técnica detalhadamente, mas dá para a gente fazer algumas revisões e esse paciente voltar a ter qualidade de vida, tanto de maneira como diarreia, né? Porque quem tem Uhum. diarreia 6 vezes ao dia não tem uma qualidade de vida, e tanto a questão da nutrição. E aí a gente atinge até macronutrientes. Esse paciente que tem diarreia de 5 a 6 vezes por dia, É uma ele perde desbiose crônica ainda. proteínas, enfim. Então a resposta aqui é sim, a gente já fez algumas reversões, não reverter ao início, mas alguma Uhum. coisinha, alguma revisão em cirurgia bariátrica a gente sempre faz, porque o nosso objetivo é sempre deixar o paciente bem. Eu não quero operar um paciente obeso para ele ficar vomitando todos os dias e não comer e emagrecer. Não, esse não é o É meu para ter objetivo, qualidade de vida, para né? ter qualidade de alimentação e, consequentemente, qualidade de vida e um emagrecimento saudável. Olha, Sempre. essa pergunta e essa sua resposta sobre os pacientes que tiveram reganho de peso e recorrem ao cirurgião, que fizeram a cirurgia, o cirurgião diz, a sua chance já foi, vai procurar um nutricionista, vai procurar um endócrino para a rua. Eu acredito que grande parte das pessoas que tiveram recidiva de peso e resolveram abandonar totalmente o tratamento pode ter uma boa parcela de um trauma de um profissional que fez esse tipo de atendimento. Então, se você que está assistindo agora, nesse momento, é uma dessas pessoas, acredite que existem profissionais e equipes humanizadas para entender a sua necessidade e prontas com como o Dr. Tiago e a doutora Francine, que estão ao vivo aqui com a gente, e competentes para poder te ajudar em todos os níveis desse reganho de peso. Desde entender o seu processo, o porquê, te apoiar emocionalmente, fazer uma análise clínica e te direcionar para que você consiga reverter o seu quadro atual de reganho de peso.
Seja com uma revisional, seja com uma readaptação do tratamento, seja com um novo planejamento alimentar, seja talvez com um tratamento clínico medicamentoso, que eu vou pedir para a doutora falar dos análogos GLP-1 para a gente finalizar. Então, se você está passando ou passou por uma situação dessa, você que operou 10, 11, 12, 8, 9 anos atrás e teve uma recidiva de peso por algum fator, pode ser o fator, como é que fala, doutor? Fisiológico, pode ter sido por um fator. Porque anatômico, nós temos sim problemas sociais, problemas profissionais, problemas de relacionamento, problemas familiares, e que por muitas vezes essa nossa estrutura do tratamento cai. Só que se a gente não tiver um retorno de um profissional que nos apoie, nos acolha de volta, por muitas vezes esse resultado vai embora. E aí, às vezes, a culpa não é do paciente, mas desse profissional despreparado que fez com que você entrasse numa linha de produção cirúrgica, não te deu nenhum apoio, né, no pós-operatório, e aí entra naquela questão daquela porcentagem das pessoas que falam mal da cirurgia bariátrica. Então, assim, nós temos que analisar pontos minuciosos. O TV Fusion é exatamente para isso, para a gente trazer aqui a realidade de um paciente de profissionais, para ajudá-los vocês em todos os níveis, não só do conhecimento técnico, científico e da medicina, mas para a gente avaliar em todos os pontos da nossa vida o que, por muitas vezes, nos tira do caminho. Então, assim, quando a gente avalia uma conversa com dois profissionais do nível da doutora Francine e do doutor Tiago, a gente começa a compreender que nós temos um apoio para o resto da vida, com profissionais do nível deles. Então, assim, hoje, se você estiver assistindo, teve algum problema desse nível, não se sinta abandonado, existe sim uma solução para você, tá bom? Posso só falar uma coisa aqui? Fala o tanto que você quiser. Eu não vou deixar o Fran falar não, porque a gente vai ter assunto para a próxima. Deixa para a próxima live. Enfim, mentira. Deixa eu falar uma coisa, Léo, que é muito importante também nessa linha de raciocínio sua. A gente ouve pacientes super obesos, acima de 150, de 180 quilos, que vem e fala, doutor, eu rodei 3, 4 cirurgiões e ele falou para mim que se eu não emagrecer 20 quilos, ele não me opera. E tchau, e lava a mão e vai embora. Poxa, se esse paciente está nesse peso, se ele está nessa situação, é porque ele tem dificuldade de emagrecer. Então vem aqui que eu vou te ajudar. É claro que se você perder 5% do seu peso inicial, existem vários estudos já demonstrando que a cirurgia fica mais segura. Então, um paciente desse, a nossa equipe, é o que a gente vê, quem faz certo, quem trata obesidade, né? Não quem faz cirurgia bariátrica, mas quem trata obesidade, vem cá, eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar a perder esse peso pré-operatório. Se a gente fez de tudo, não perdeu, nós vamos te explicar que a sua cirurgia vai ter um pouco mais de risco, mas nós vamos te operar, nós não vamos te deixar na mão. Agora, o que eu vejo muito, a secretária mesmo pesa o paciente. Ele nem entra na sala do doutor se ele não perdeu tanto de peso para pegar a guia da cirurgia. Então, é um absurdo mesmo e aí vai ficando traumática a coisa, aí vai criando mais traumas e mais receios na cabeça. Última coisinha, grande beijo para Ive Leite, nossa paciente. Ela é uma fofa, você precisa conhecer, Léo. A Ive era modelo plus size. E ela operou conosco, operou até com o Dr. Nazir, que é da nossa equipe, e enfim, ela ajuda muitos pacientes a operarem, ela dá bastante dica, ela é bem entusiasmada, é pra frente, eu adoro a Ive. Beijo, Ive. Bom, tchau. Seja bem-vinda, Ive. Posso falar? Vamos. Agora a doutora vai falar. Deixa. Vê se o doutor Thiago vai deixar você falar para a gente Vamos marcar ele, você e eu, a gente pega um dia que ele estiver na pescaria. Vamos. Foi um dia que ele vai operar até 1h da manhã. Fácil da gente encontrar esse dia. Esse dia tá fácil. Doutora, quer deixar então para a gente falar de medicação numa próxima live futura? Ou você quer falar rapidinho aqui para a gente? Eu acho que eu acho que uma pegada bacana é isso que ele disse. De ajudar o paciente a perder um pouco. Muitas vezes o tratamento clínico não vai fornecer ao paciente, não vai deixar o paciente magro,
atingir o alvo, né, de peso necessário que a gente sonha. Uhum. Mas todos os estudos mostram que se você perder de 5 a 10% do seu excesso de peso, você tem uma melhora robusta nas suas comorbidades, na sua expectativa de vida, no risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter um câncer. Então, qualquer perda de peso é bem-vinda. A gente precisa pensar nisso quando vai tratar o paciente obeso, né, com obesidade. Então não vamos mais falar nada. Vamos falar sobre necessidade de emagrecimento no pré-operatório. Fechou? Aí vocês resolvem entre vocês dois aí, se são com os dois, se é com um com o outro, aí vocês brigam à vontade aí, tá bom? Feito. E aí o análogo, o agonista de GLP-1 fica para a próxima. Ótimo, já vou até circular aqui. Pronto, circulei para a próxima e a gente coloca aí. Produção, tá anotado aí o próximo tema, produção? Pode ser? Ô, Tiago, você vai ter que arrumar um espaço maior aí para você caber, porque ele assim, ele coloca a doutora Francine, mas ele é doido para entrar na frente do foco. Nós vamos arrumar uma produção melhor aqui. Gabi, você tá aí, né? Pode ouvir isso aí. Vamos arrumar uma produção melhor pra gente aqui. Pronto, A Gabi é quem cuida do meu Insta. Doutora Francine Sivieri, doutor Tiago Sivieri, foi um prazer imenso dividir essa hora aqui com vocês em mais um TV Fusion. Hoje nós falamos de tratamento clínico versus tratamento cirúrgico. São complementares, eu já vou tirar essa palavra de concorrentes, não são concorrentes, são hiper complementares, independente se a pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica ou não. Eu acho que foi muito relevante. Falamos sobre tratamento clínico, falamos da análise do paciente de exames, das comorbidades, intervenção clínica intensiva, falamos de tentativa de emagrecimento, cura de síndrome metabólica, ficou um pouquinho no ar, a gente pode trazer talvez depois, né, para a próxima live. A remissão de doenças, vou circular aqui também a cura da síndrome metabólica, vamos colocar nesse assunto. A remissão de doenças e o tempo comparado ao tratamento clínico com a cirurgia bariátrica. Novos tratamentos, vamos entrar na parte de endocrinológica com os análogos GLP-1. Falamos de novas perspectivas de tratamento e sobre cirurgiões que abandonam os pacientes com recidivo de peso. Então, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente, você que está assistindo essa live depois de salvo. Lembrando que todos os episódios estão salvos no IGTV aqui da página da bariatricfusion.brasil, tá bom? Doutor Tiago, doutora Francine, mais uma vez agradeço do fundo do meu coração. É um prazer estar sempre dividindo uma bancada de entrevista com vocês. É muito conhecimento, a gente aprende muito. São muitas informações relevantes para a gente que nos ajudam, nos direcionam. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela qualidade, pela competência, pela humanização do atendimento e como vocês tratam os pacientes. Muito obrigado, Léo. Fiquei muito feliz já no começo da live de saber dessa sua nova empreitada, te conhecendo há tanto tempo. Eu sei que isso só vai fazer bem para você e para todos os pacientes que tiverem acesso ao seu tratamento. E fala do seu canal sobre cozinha, que muitos pacientes elogiaram, meu aí, que entraram e ajudaram eles. E grande beijo a todos, não vou falar mais nada, até a próxima. É sempre muito gostoso o bate-papo contigo e é um grande prazer estar aqui falando sobre o tema que a gente gosta tanto, que é a obesidade e cirurgia bariátrica. Que tal a gente fazer a próxima live com você aqui nos visitando a Clínica Sivieri e a nossa equipe? Nossa, vai ser um prazer. Eu só preciso ver por conta da faculdade agora, né? A gente tem um dia aqui de bar e pizza. Depois a gente fala sobre isso. A gente organiza. A gente organiza a equipe uma vez por mês para reunião científica. Opa, que maravilha. Está super convidado. Super convidado. E eu vou mesmo, pode me mandar o convite. Antes só de passar a palavra das considerações finais da doutora Francine, só falar que o doutor Tiago me perguntou aqui sobre o meu programa chamado Saúde no Fogão. É um programa onde eu desenvolvo receitas para bariátricos. É a primeira fonte de nutrição voltada para a gastronomia bariátrica. Eu desenvolvo as receitas e os nutricionistas calculam esta receita, faz a tabela nutricional ao vivo, enquanto eu estou preparando a receita. Então, assim, acontece semanalmente no meu Instagram, Léo Andrade OF de oficial, tá bom?
Mas nós ainda não voltamos agora em 2022. Depois do Carnaval, nós vamos voltar com uma nova proposta, inclusive em outras plataformas. Mas é muito bacana, tem receitas maravilhosas. Entrem lá no meu IGTV, no meu Instagram, Léo Andrade OF, que já tem diversas receitas. E é uma gastronomia que não tem nada de sem graça. Tem empadão saudável, tem leite condensado saudável, tem Nutella saudável, tem coxinha saudável. E olha que assim, os nutricionistas que participam comigo assim, é PhD em nutrição bariátrica, especialista em bariátrica, e graças a Deus as minhas 38 receitas todas foram ok, tá bom? Obrigado pela lembrança aí, doutor Tiago. Doutora Francine, por favor, as considerações finais, mais uma vez te agradeço. Eu te agradeço, Léo, é um prazer imenso, é uma delícia esse bate-papo, essa troca de conhecimento, de informações, de vivência, né? Conte conosco. Estamos sempre aqui prontos para te ajudar, para ajudar o seu canal e todos os pacientes que nos acompanham. Foi um prazer imenso, te desejo muito sucesso na nutrição e seria um prazer realmente se você pudesse nos visitar um dia, vai ser muito bacana. Por favor, me mande aí sobre esse projeto de vocês, me mandem datas, que aí a gente organiza tudo bonitinho. Pode deixar que eu vou, sim, com o maior prazer mesmo. Combinadíssimo. Tá bom? Minha mãe tá mandando um beijo para vocês. Minha mãe linda, que está sempre me acompanhando. E tudo que eu faço tá minha mãe lá. Eu amo isso, gente. É bom demais. A Ângela aqui. Beijo, mãe. É, ela mesma. Eu vi aqui. Nossa, beijo, dona Ângela. Obrigada, viu, Léo? Bariatric Fusion, muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, doutora Francine. Obrigado, Bariatric Fusion, por nos conceder esse espaço, né? É uma honra para mim poder fazer esse programa aqui na visão de um paciente bariátrico junto com profissionais tão competentes. Beijo no coração de todos e até terça-feira que vem mais um TV Fusion. Tchau, pessoal!